Hoje é 16 de fevereiro de 2022, são 11 horas e 12 minutos neste antigo relógio cujo mostrador é feito em pedra, retirada lá das velhas Minas Gerais e mandada de presente aqui para este antigo esculápio da advocacia criminal. O Paulo Sérgio já se acostumou a ver o horário por meio deste relógio muito vetusto e muito querido. Mas é preciso que se seja breve, porque com ou sem pandemia é preciso trabalhar. Os juízes em casa, os ministros do Supremo Tribunal Federal, com justa razão também, cada qual na sua casa, as crianças voltando à escola, com ou sem aumento de mortes em razão desta liberdade, mas estão voltando à escola. O mundo está tirando a máscara. O nosso presidente da República viajou, segundo consta, 15 horas no avião da Força Aérea Brasileira, desembarcando em Moscou, de máscara e com teste anti-Covid, segundo consta, feito também, porque senão não chega perto do Putin, que esse escriba chama de Putin, é mais simpático. Os dois vão de conversar. Bolsonaro é de direita, fortificada pelos tempos passados no Exército Brasileiro. Extrema-direita, quiçá, é um antagonista visceral da máscara no rosto, mas precisou pô-la. Ou coloca aquele lenço no nariz, ou não entra na Rússia. É assim que funciona. E foi para lá como, quiçá, um golpe publicitário, 15 horas dentro de um tubo alongado. Lá dentro dormiu, almoçou, foi ao banheiro, porque ninguém é provido desta maravilhosa vocação de não precisar ir ao banheiro. O presidente foi. O Putin deve ter almoçado com o presidente já. Não se sabe se o almoço em comum há de ser hoje, mas o presidente da República está lá e teria prometido a seus assessores não falar na Ucrânia. Porque, segundo aparece também por aí, Bolsonaro teria tentado várias vezes falar com Biden. E o presidente dos Estados Unidos da América do Norte não deu importância ao Brasil. Daí o Bolsa ficou zangado e, se não fala com a direita, vai falar com a esquerda. Um bailado muito complicado, se bem que o Putin seja também um magnata. A mansão que o presidente da Rússia tem lá é alguma coisa espantosamente bonita e benfazeja. O povo russo aguenta aquilo. Aguenta há anos a ditadura daquele ex-piloto de caça. Parece que Putin está com uma saúde muito boa, por aquilo que aparece, sem redundância, na televisão. Parece que ele aparece bem de saúde, o que não deixa de ser bom para o mundo. Ele ser capaz ainda de dançar uma balalaica ou uma música
russa tradicional. O Bolsa está lá. Vai estar lá durante 3 dias, segundo parece. Quer dar o seu tiro magistral, publicitário, para trazer um resultado qualquer, científico, quem sabe, agronômico também, de qualquer maneira, alguma coisa há de trazer de volta para as eleições, buscando beneficiar-se então da direita extrema, porque melhora na postura condicionante a vitória nas eleições e porque também, quiçá, quem sabe, se ponha mais perto da esquerda brasileira, embora comunista e esquerdista não entrem nessa. Esses golpes publicitários são extremamente sofisticados e delicados. O avião presidencial, o Escrivá não conseguiu saber se fez escalas em algum lugar, mas se não as fez, o presidente viajou durante 15 horas e pouco naquele tubo de aço, jogando xadrez, quem sabe, ou uma outra forma de se divertir. Foi com o filho. Pai e filho se dão bem e conversam sobre política, evidentemente. Foi recebido lá no aeroporto por gente importante, por brasileiros também, com grande prioridade, principalmente aqueles que fazem parte da delegação oficial que o Brasil mantém na Rússia. Essa questão de publicidade positiva ou negativa é muito esquisita. Porque se o Bolsa não trouxer nada de bom ao Brasil, esse nada de bom, mesmo que saia ruim, mesmo que seja necessário que o presidente se mantenha mascarado perante o presidente da Rússia, mesmo que Bolsonaro, por hipótese, precise fazer diariamente o teste contra o Covid russo deve ser o mesmo que o brasileiro. Não se pesquisou ainda se a raça é a mesma ou se é derivada, se o micróbio tem parentesco próximo ou remoto com o micrológico brasileiro, mas com certeza são parentes, sim, longínquos, quiçá, mas tem parentesco venenoso. Então o Bolsa tem que fazer o teste anti-Covid todo dia, nos 3 dias em que, por hipótese, precisa estar perto, próximo ou junto ao presidente Putin. O que acontece lá com Biden não se sabe. Biden precisa dar uma certa dose de importância ao Brasil, sim. Está a desprezar a nossa pátria, razão bastante para o Bolsa ficar zangado e tomar a cela do avião presidencial, viajar 15 horas até o antípoda, ou seja, o comunista. Se a direita não aceita Bolsonaro ou não lhe dá importância, a esquerda vai esfregar as costas do presidente da República, embora exija que Bolsa chegue lá de máscara e não atire de forma alguma enquanto estiver dentro de Moscou. Exceção feita, quem sabe, aos aposentos reservados ao presidente brasileiro
no melhor hotel de Moscou, quem sabe, na embaixada, não se sabe se há acomodações para o presidente lá, mas de qualquer forma, isso é um problema menor que o Bolsa precisa resolver. Dentro desta perspectiva, mesmo que o Bolsonaro fosse um herói multinacional, como é um dos melhores jogadores do mundo, Messi, ou acerta o pênalti ou erra o pênalti. Se errar aquele tiro que deveria ser certeiro, há de ficar mal falado durante algum tempo. Isso teria acontecido há algumas horas. O Paulo Sérgio pôde ver o pênalti, sim. E se lembrou, já contou a história do dia em que deixou de jogar futebol aos 15 anos de idade, porque havia uma labuta ou uma disputa final no Colégio Marista. E o Leite Fernandes foi encarregado de chutar o pênalti e chutou fora. Daquele dia em diante, perdeu o pé. Começou a se desesperar toda vez que precisava jogar de futebol, um futebol qualquer. Uma pena, que o Leite Fernandes gostava desse tipo de jogo. Pôde ver sim, o Messi errar o chute, o pênalti perdido. E isso acontece sim, acontece ao melhor jogador do mundo e acontece a quem, com certeza absoluta, não é o melhor presidente que um país já teve. Dentro desta perspectiva, o Leite Fernandes precisa trabalhar porque está difícil. Os juízes estão em casa, os ministros, com justa razão, estão também nos seus aposentos, falando-se todos à distância. E a distância entre um magistrado e um advogado é alguma coisa muito importante também. É conveniente que se vejam fisicamente, que se olhem razoavelmente nas proximidades. E Leite Fernandes e Roberto Delmanto decidiram, a partir de algum tempo, que só sustentam pecados, mesmo à distância, para que não aconteça, hipoteticamente, de a câmera ou o celular estar fora de foco e pegar um ou outro partícipe da justiça de paletó, gravata e em trajes menores na parte de baixo do corpo, o que não fica bem. Com certeza, nós todos experimentados na justiça precisamos estar preparados para o imprevisto. E o imprevisto sucede sem que nós percebamos. Fazia-se, por exemplo, uma sustentação oral deitado na cama e com uma projeção meio extravagante do celular ou utensílio análogo, é um risco. O advogado precisa sustentar à distância, ao longe, mesmo ficticiamente, como se estivesse no foro ou no tribunal, porque as emergências acontecem. E quando as emergências acontecem,
devem estar antecipadamente previstas para que não venham a acontecer sob pena de descuido. E os descuidos nessa ficção constitutiva da imagem projetada ao longe por uma televisão mantida na internet, esse descuido é alguma coisa que faz muito mal. Depois acontece, mas não deve acontecer. Messi perdeu o gol. Os líderes perdem, sim, e precisam extrair benesses daquela característica excepcional. Fechando esta crônica, para que não vá longe, o Leite Fernandes hoje, quando vinha do escritório ao trabalho, porque sempre trabalhou fora, com bastante cuidado, nunca pegou o bicho, trabalhou sempre no escritório. O Leite Fernandes vinha guiando o seu Fordinho, que ainda dirige aos 86 anos, e viu 2 episódios muito esquisitos. Passou à frente ou ao lado do cemitério do Araçá, e lá no estacionamento havia um convite: estacione aqui. Estacione aqui, evidentemente, para ver ou para patrocinar a ida de um defunto, provavelmente da família ou amigo íntimo. O estacionamento estava vazio. Isto significando, quem sabe, uma de 2 alternativas. Ou a passagem para o estacionamento estava muito cara, justificando então que o veículo não fosse deixado lá dentro, ou não morreu ninguém. O que justificaria uma certa dose de otimismo entre nossas autoridades, no sentido de que as mortes no Brasil, em razão do vírus, estão se reduzindo, justificando-se, então, a falta de cuidado, inclusive no uso e na permanência da máscara no rosto. Mais adiante, lá ao lado ou próximo de um outro cemitério que é trajeto para este escritório, viu-se uma senhora tropeçando na rua, caindo e ferindo o pé, com certeza, porque não conseguia levantar-se. A mulher desajeitadamente procurava um celular para pedir socorro a alguém. O escriba passou naquele trânsito imenso que São Paulo costuma ter. Às 8h30 da manhã é a hora em que costuma chegar ao escritório. Queria parar, mas não conseguiu, não pôde parar. Mas havia transeuntes, sim, perto da mulher. Havia gente passando. E não houve uma só mão estendida para ajudar aquela criatura infeliz que deve ter conseguido convocar alguém para procurar ou tentar ajudá-la a levantar-se do chão. 2 episódios esquisitos, sim. Ou 3. O primeiro episódio esquisito é o presidente da República ir procurar a mão da esquerda porque não teve o auxílio da direita. O outro episódio esquisito é o lugar acessório do cemitério, sim, está vazio e buscando, quiçá, reduzir o volume dos dinheiros para atrair um incauto
perscrutante do defuntamento de alguém. Terceira característica, de repente não morreu ninguém em São Paulo, de ontem para hoje. Consequentemente, o cemitério, um dos grandes cemitérios existentes em São Paulo, teria condição muito grande de estar vazio, não benevolentemente, porque o estacionamento precisa de defunto. Não havendo defunto ou não existindo quem ponha o carro lá para velar o defunto, correspondentemente, o dono do estacionamento não pode estar satisfeito pela ausência de mortes. São paradoxos muito curiosos, tragicômicos, quem sabe. E dramático foi, sim, o Messi ter perdido o pênalti. É ruim para a reputação do grande jogador? Não se sabe. Mas fica aí a imagem do Messi perder o pênalti, relembrando o Paulo Sérgio do pênalti que perdeu quando tinha 15 anos de idade apenas e deixou de jogar futebol em razão disso. Por fim, nós vamos apenas terminar com aquela tradicional despedida. La nave va.